Tá iniciando a gravação, pessoal. Pronto. Tá iniciando a gravação. Tá iniciada, tá? E aí, ó, eu não sei se eu já avisei para vocês, mas as aulas que eu dou, que eu gravo, depois eu pego essas aulas, baixo essas aulas e aí coloco num canal do YouTube, tá? Não sei se vocês já viram esse daí. O nome do canal do YouTube é Odonto Review, ok? Então, depois, daqui a alguns dias, dependendo da nossa internet também, ok? Eu baixo essa aula e subo lá para esse canal do YouTube, para vocês reverem. Então, já começou a gravar. Okay? Professor, está em qual encontro? Está em qual encontro esse artigo? Deixa eu voltar lá para ver. Acho que está no encontro 10. Vê se está no encontro 10. Deixa eu abrir de novo, então, para ver. O 2. Estou abrindo aqui. Está na unidade 3, encontro 10. Isso. Encontro 10, né? Tá, encontro 10. Uhum. Isso mesmo. Tá? Lá no encontro 9, ó, já que está aberto aí, de que alguém está aberto aí, lá no encontro 9, lá na pré-aula, eu coloquei um link para esse meu canal do YouTube, onde eu gravo, a gente está gravando aqui, aí eu baixo e subo para lá depois, para vocês reverem, tá? Então, todas as aulas de todos os termos que a gente está ministrando, eu baixo e coloco lá para a turma de vocês e para as outras turmas também, quem quiser dar uma olhada, tá bom, pessoal? E aí me ajudem, me apoiem, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal também, tá bom? Que isso vai render dinheiro para mim. Vamos lá. Então, vamos falar desses protocolos farmacológicos que são indicados lá pelo CRO de Mato Grosso do Sul, ok? Então, é uma cartilha de orientação geral e é bem atualizada realmente, tá? Bem atualizada. Então, a primeira situação vem descrito como controle da ansiedade, tá? Em qualquer momento que vocês queiram, vão me interrompendo para fazer as perguntas também, tá? Então, controle da ansiedade. Normalmente, a gente utiliza para o controle da ansiedade os ansiolíticos ou os benzodiazepínicos em odontologia, tá? São considerados parte do protocolo medicamentoso em algumas situações. Que situações seriam essas? A ansiedade do paciente não pode ser controlada por meios alternativos, ou seja, meios não farmacológicos. O paciente não se deixa controlar pelos meios não farmacológicos. Então, seria uma conversa, a própria hipnose seria um desses meios não farmacológicos, mas o paciente é relutante. Então, tudo bem, se ele não consegue controlar por meios não farmacológicos, ele só acredita provavelmente no meio farmacológico. Então, a gente é autorizado a prescrever esses medicamentos ansiolíticos, mas tem que ter cuidado nessa hora dessa prescrição, tá? Porque a gente pode prescrever com vistas à ansiedade do tratamento odontológico. Então, é óbvio que a gente não vai prescrever uma semana inteira de ansiolítico. A gente não está fazendo tratamento de nenhuma patologia psicológica ou mental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para isso, para não invadir o outro terreno também de outra especialidade. A gente prescreve muito pontualmente os ansiolíticos. Por exemplo, a pessoa que é ansiosa, normalmente ela começa a ansiedade dela um dia antes do procedimento cirúrgico, ou seja, ela já não dorme direito, então você prescreve pontualmente para ela dormir, para ela ter uma boa noite de sono, porque isso é benéfico para a gente. Se essa pessoa tiver uma boa noite de sono, ela vai ter uma melhor recuperação. Então, você vai prescrever um comprimido para ela na noite anterior de sono, ok? E um comprimido 1 hora ou meia hora antes, dependendo do medicamento que você vai utilizar, ok? Então, vejam que é muito pontual essa prescrição. No máximo, 2 comprimidos para esses pacientes ansiosos. É muito diferente de prescrever uma semana inteira, por exemplo, ok? Tenham em mente isso daí. Nas intervenções que são muito invasivas ou prolongadas, mesmo em pacientes supostamente cooperativos. Essa é uma situação que ocorre muito, por exemplo, na implantodontia, que a gente vai fazer grandes reabilitações, por exemplo, a gente vai fazer enxerto ósseo, vai colocar implante, então vai ter uma área doadora de osso, vai ter uma área receptora de osso. O trauma é muito grande realmente, ok?
mesmo para um paciente cooperativo. Então, nesse caso aí, dá para a gente fazer uso, é recomendável que a gente faça uso de um protocolo de ansiedade, de um medicamento ansiolítico. Até porque o medicamento ansiolítico ele vai mexer com essa parte dessa ansiedade desse paciente, baixando esse nível de ansiedade do paciente, e quanto mais baixo o nível de ansiedade desse paciente, menor dose de anestésicos locais eu vou precisar utilizar. Então, isso é bom tanto para mim e para o paciente, porque a gente tem uma segurança na utilização desse anestésico local, já que em altas concentrações ele pode ser tóxico também, o anestésico local, ok? Em especial, nessas situações, é muito bom se utilizar o midazolam, por exemplo, que já seria um desses protocolos. Então, anotem aí, seria midazolam 7,5 a 15 miligramas via oral, de 15 a 30 minutos antes da intervenção, ok? Então, esse medicamento midazolam, para quem já fez endoscopia aí, talvez vá recordar dessa situação, que é da amnésia anterógrada, que a gente fala. No momento que ele toma a medicação, aí parece que dá um branco na cabeça durante aquele momento e depois ele volta à consciência normal, lembrando realmente o que aconteceu, ok? Então, isso é benéfico, porque a pessoa não lembra do trauma que sofreu. É verdade? Quem falou que é verdade aí? A Denise? É verdade, já não lembrava de nada. Pois é, falava besteira e tudo, né? Então, é isso mesmo. É isso. Então, imagina um paciente que vai passar por uma reabilitação oral, que vai tirar osso da mandíbula, que abriu toda a mandíbula para colocar 7 implantes dentários, 8 implantes dentários. É até bom que ele não se lembre disso. Concorda comigo? É até bom que ele não se lembre disso. Professor, licença aí, o senhor falando assim, que não tem um pouquinho a ver, mas em caso da endoscopia também, um exemplo, né? Sim. Disso. Sim. Quem fez Sim, aí, isso. eu tô lembrando. A pessoa não lembra de nada. Isso, porque normalmente o que se usa na endoscopia é o midazolam, endovenoso, né? Não é via oral, é endovenoso. Normalmente que se usa, que o efeito é bem mais rápido. Parece que a pessoa vai aplicando, você nem vem chegar ao final da seringa, né? Para quem já fez endoscopia deve lembrar disso daí. É bem rápido o início de ação dele. É muito rápido. Então, por isso que a gente precisa tomar só de 15 a 30 minutos antes. E é legal também o midazolam, porque o efeito dele é muito rápido, né? O início de efeito dele é muito rápido, e o final dele também é muito rápido. Porque ali no máximo mais 1 hora, mais ou menos, digamos assim, a pessoa já recobra melhor a consciência. Logicamente que vai demorar um pouquinho mais de horas para ficar 100% realmente, né? Mas ali, durante 1 hora, depois de 1 hora, beleza, o paciente já está pronto para ir para casa acompanhado e não pode dirigir. Lembrando disso daí também, né? O paciente tem que ir acompanhado, tá? Então, outra situação, que seria o atendimento de pacientes com necessidades especiais, sistemicamente comprometidos, que a gente vai minimizar essa resposta desse estresse, ok? E o atendimento de urgência em crianças com traumatismo dentário. Então, a gente precisa fazer uma intervenção numa criança com traumatismo dentário. O que a gente pode fazer para acalmar essa criança, como sossega-leão? Midazolam, 0,2 a 0,5 miligramas por quilo. Não ultrapassar 15 miligramas para essa criança, tá? E aí ela fica quietinha, direitinha no consultório, dá para a gente fazer o procedimento que seria, por exemplo, no caso de uma avulsão dentária, que teria que reimplantar o dente, e a criança está muito afoita, muito eufórica. Então, seria isso daí. Então, tem esses expoentes aí, o midazolam e o diazepam. Aí, o diazepam seria de 5 a 10 miligramas via oral, de 40 a 60 minutos antes da intervenção. Então, nota aí que ele já tem o início do efeito um pouco mais demorado, tá? E essa sensação de amnésia também é um pouco menor no diazepam também. Então, por isso que a gente deixa ele como segunda opção. Se a paciente disser, não, tem alergia ao midazolam, aí beleza, uso diazepam, ok? E aí, lembrando também, importante isso, para a gente prescrever esse tipo de medicamento, tem que ser em receita do tipo B, notificação de receita do tipo B. É uma, tá? Vejam lá no meu canal do YouTube, já fazendo a propaganda, que aí lá tem uma aula sobre receita também, tá? Falando desses tipos de receita, o que pode ser prescrito em cada tipo de receita, tá? E aí depois a gente faz essa aula completa para vocês. Não sei se eu já fiz para vocês essa aula completa, ok? Mas, no caso, a gente tem contraindicações do uso desses ansiolíticos. Então, as contraindicações ou usos com precaução seria, no caso de gestantes, ok?
No caso de portadores de glaucoma, ok? Não se pode utilizar os ansiolíticos. Crianças com comprometimento físico ou mental severo, no caso do autismo, do distúrbio paranoico, por exemplo, pode acentuar as reações paroxísticas e paradoxais, principalmente as paradoxais. O que seria isso daí? Imagina que a gente está dando midazolam para esse paciente autista, que é para justamente ele ficar mais calminho. Mas o efeito paradoxal justamente vai fazer ao contrário, ele vai ficar mais excitado, mais agressivo, digamos, que pode ser, ok? Mas isso daí é só os pacientes que são severamente acometidos pelo autismo ou por algum outro distúrbio mental, ok? Na insuficiência respiratória grave, na apneia do sono, ok? Porque pode deprimir tanto o paciente que ele pode ter uma parada respiratória. Então, por isso que a gente tem que usar com cautela nesses tipos de pacientes. Usuários de droga também, depressoras do sistema nervoso central, por exemplo, álcool ou alguma outra droga, porque ele vai ter um efeito sinérgico, ele vai deprimir mais ainda o sistema nervoso central, ok? E o paciente que já tem normalmente alergia, já tem um caso de hipersensibilidade aos benzodiazepínicos, tá? Eu, particularmente, não gosto de fazer uso desses ansiolíticos sozinho dentro do consultório odontológico. E aí eu vou me explicar o meu ponto de vista. Por mais que a gente esteja autorizado a prescrever esse tipo de medicação, ok? Vai que dá algum pepino durante esse, mesmo não sendo esse pessoal desse grupo de risco aqui, mesmo sendo aquele paciente que a gente chama ASA 1, paciente totalmente saudável, ok? Se acontecer algum pepino, se eu deprimir bastante esse paciente e ele tiver alguma insuficiência, alguma parada cardiorrespiratória, eu não tenho medicamento dentro do consultório para reverter esse quadro. E eu nem sei aplicar esse tipo de medicamento nesse paciente. Então, por isso que nessas situações, eu prefiro não sou eu que contrato. Eu prefiro que o paciente faça o contrato com o médico anestesiologista. Porque o médico anestesiologista, a vida dele é fazer isso. Tá? E a vida dele é fazer isso. Então, o paciente vai, contrata o médico anestesiologista, o médico anestesiologista vai, aplica o Dormonide, aplica o diazepam, o que quer que ele seja que ele use, normalmente ele usa o Dormonide mesmo, o midazolam, ok? E aí ele fica lá observando o paciente, fica lá monitorando o paciente. Enquanto ele está monitorando o paciente, eu estou fazendo meu trabalho cirúrgico, meu trabalho operatório. Então, eu não tenho que me desdobrar e prestar atenção em mais alguma coisa. Eu fico concentrado no meu trabalho cirúrgico. Então, eu não sei se isso faz sentido para vocês, entendeu? Mas essa seria a minha indicação, essa é a minha rotina clínica, é assim que eu atuo, entendeu? Então, não prescrevo esse tipo de medicamento para o paciente. Quando meu paciente precisa disso daí, eu faço, entre em contato com um determinado médico, faz o contrato com ele, acerta com ele, paga com ele, eu vou precisar de 2 horas para terminar esse procedimento cirúrgico. E aí ele vai e paga o paciente, pronto. Eu fico tranquilo também, porque o médico anestesista ele leva todo o equipamento de suporte básico de vida, ele leva toda a medicação que precisa. Se acontecer qualquer coisa, o médico está lá pronto para já aplicar tudo que é tipo de medicação que é para fazer. Ele é muito mais treinado do que eu nisso daí, porque a vida dele é fazer isso daí, ok? E aí vocês repensem isso daí para quando vocês forem atuar na sua prática no dia a dia, tá bom? Faz sentido isso para vocês o que eu falei? Faz sim, professor. Com certeza, professor. Sim. Ok. E, professor, a Adriana mandou avisar que Diga, alguém ia falar alguma dela dúvida? a Adriana mandou avisar que ela ficou sem internet e o aplicativo dela está atualizando. Ela está atualizando e depois ela vai conversar com você. Beleza. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui no meu celular. Não mandou ainda. Deixa eu ver se Ela ela falou que mandar, depois ela entra, a posta gente um continua exercício batendo. também. Tá. Beleza, então. Qualquer coisa, ela entra aí, a gente bate um papo, cada um colocando a sua prática clínica, né?
Vamos lá, vamos continuar. Então, segundo item dessa apostila faz referência aos anestésicos locais. Então, os anestésicos locais, ele é o medicamento que é mais utilizado na odontologia. De longe, ele é o mais utilizado, ok? Por dia, sei lá quantos milhões de anestesia todo dentista faz, né? Só que a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma injeção de um medicamento que em grandes concentrações pode ser tóxico para esse paciente e que a gente pode ter uma sobredosagem, tanto absoluta quanto uma sobredosagem relativa também. Uma sobredosagem absoluta, ela diz respeito a você ultrapassar o número limite de anestésicos locais que você pode injetar nesse paciente. Tipo, você fez o cálculo do anestésico local para esse paciente e deu 5 tubetes e você aplica 6 ou 7, você está provocando nesse paciente uma sobredosagem absoluta, ok? E a sobredosagem relativa seria de respeito à anestesia inadvertidamente feita endovenosa ou intravascular, ok? Porque a gente fez o cálculo para esse paciente, para esse mesmo paciente, o cálculo máximo seria 5 tubetes e com 1/3 do tubete eu induzi uma parada cardiorrespiratória nesse paciente. Mas por quê? Eu coloquei essa anestesia dentro de um vaso sanguíneo. Então, isso daí é uma sobredosagem relativa. Porque com uma gotinha, já é capaz da gente induzir essa parada cardiorrespiratória nesse paciente. Tanto porque, normalmente, os sais anestésicos que a gente usa, eles atravessam facilmente a barreira hematoencefálica e aí vão deprimir o sistema nervoso central. E, normalmente, os anestésicos que a gente usa, o vasoconstritor que a gente mais utiliza, que é a adrenalina, que é a epinefrina, vocês podem achar, eles são altamente ligados aos receptores alfa e os receptores betas, que estão presentes na musculatura do coração. Tanto eles causam um aceleramento do músculo cardíaco, ok? E eles causam uma vasodilatação também das coronárias. Então, a gente pode induzir numa tacada só uma parada cardiorrespiratória nesse paciente. Então, é muito sério esse negócio de aplicar anestésico, ok? Por isso que a gente tem que, primeiramente, conhecer a anatomia desse paciente e fazer uso da técnica anestésica adequada para cada caso, uma técnica anestésica bem feita realmente. Lembrando, a gente não pode fazer a injeção dentro de nenhum vaso sanguíneo. A gente tem que fazer a injeção dentro do músculo, próximo ao nervo, ok? Outra questão que tem que ser observada é em relação à antisepsia, porque a gente pode levar bactérias para dentro do tecido, profundamente nesse músculo, que antes não existia. Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí, nessa antisepsia, tanto dos cartuchos, quanto dos materiais que a gente vai utilizar, da seringa Carpuli, das luvas, em todo o material que a gente vai manipular, na pré-injeção e durante a injeção, ok? A injeção lenta também, esse daqui é um fator que diz respeito principalmente à dor do paciente, ok? Essa injeção lenta e gradual, ok? Normalmente um tubete de 1,8 ml, ele tem que demorar pelo menos 90 segundos para ser colocado dentro de um tubete inteiro. Então tem que ser bem lentamente também. Não esqueça de fazer aspiração negativa para evitar a injeção intravascular, só sendo redundante, para vocês não esquecerem bem disso daí, ok? E respeitar também esse início de ação, ok? Normalmente o início de ação se dá ali com 2, 3, 4 minutos, dependendo do tipo de anestésico que você está utilizando. Então espere esse tempo. E aí, durante esse tempo, aproveita para fazer alguma outra coisa e não tira o olho desse paciente, porque esse período aí você tem para o início de ação e para observar se o paciente está desenvolvendo também alguma reação de hipersensibilidade, de alergia, tá bom? E aí a gente tem, em relação aos anestésicos, também o uso dos vasoconstritores. Hoje em dia já está bem mais sacramentado isso daí, que a gente tem que utilizar o vasoconstritor. A utilização do vasoconstritor, por mais que ele induza essa aceleração do músculo cardíaco, ele tem mais efeitos positivos do que negativos, se ele for bem indicado, se ele for bem utilizado, ok? Como eu falei, a adrenalina e epinefrina é o vasoconstritor mais indicado, apresentando, então, maior potência e menor toxicidade relativa em relação aos outros, em relação às outras aminas simpatomiméticas, ok? Então, além da adrenalina, o que a gente vai ter?
a gente pode ter a noradrenalina e a levonorefrina também, tá bom? E a fenilefrina também, ok? Só que essas são muito mais tóxicas do que a adrenalina em si, ok? E o outro vasoconstritor que a gente tem, que tem quase nenhuma ação vasoconstritora realmente, ok? Seria a felipressina, tá? Então, a felipressina é utilizada somente em alguns casos específicos, mas que a gente não deve contar com ela para fazer aquela isquemia no tecido que a gente precisa para fazer alguns procedimentos cirúrgicos, realmente, tá? Principalmente no atendimento de pacientes especiais, é essencial o controle da ansiedade e do medo. E esse controle da ansiedade e do medo é tanto feito de meio farmacológico, quanto com uma boa anestesia realmente, e com a conversa bem realizada, o entendimento, a sinergia entre o profissional e o paciente. Então, a concentração de adrenalina liberada endogenamente durante esse tipo de situação pode ser clinicamente mais significativa do que a utilizada nos tubetes anestésicos, usados no tratamento odontológico rotineiramente. O que quer dizer isso daí? Imagina que você vai utilizar um anestésico sem vasoconstritor, ok? Um anestésico sem vasoconstritor, tipo a lidocaína 3%, que você encontra no mercado, ela te dá uma anestesia pulpar de, em média, 10 minutos, tá? Uma anestesia pulpar de, em média, 10 minutos. Então, imagina o que é 10 minutos para a gente fazer todo o procedimento operatório. É óbvio e é de se esperar que esse paciente ele vai sentir dor em algum momento, no momento. E aí, se ele sentir dor, o que você vai ter que fazer? Colocar mais anestesia com risco de sobredosagem para esse paciente, tá? Estão me entendendo até aqui? Até esse meu raciocínio? Sim. E aí, como eu falei para vocês, a adrenalina ela reage diretamente com os receptores alfa e beta lá no músculo do coração. Então, se eu não estou aplicando adrenalina nesse paciente por meio do meu tubete de anestésico, ok? E eu estou induzindo dor nesse paciente, o que vai acontecer normalmente com o sistema desse meu paciente? Ele vai induzir a reação de luta ou de fuga. Então, ele vai liberar automaticamente a adrenalina endógena para esse paciente. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar muito mais aflorada a sensação de dor. O músculo cardíaco vai começar a bater muito mais forte, mesmo não aplicando nenhuma dose de adrenalina. Então, percebe como é mais benéfico eu usar a adrenalina, fazer uma anestesia muito mais duradoura nesse seu paciente, porque uma lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, por exemplo, ela vai durar uma anestesia por pelo menos de opa. Já é muito mais significativo. Eu pulei de 10 minutos para 1 hora, para 60 minutos, não é? Então, percebam como é benéfico o uso da adrenalina nesses casos, tá? Deu para entender isso daí, pessoal? Sim, professor. Ok. Compreender. E aí, existem, obviamente, contraindicações. Oi, pode perguntar? Alguém estava com dúvida? Tá, vou continuar. E, obviamente, que existem contraindicações. Existe um grupo de risco aí que a gente tem que usar, que a gente não tem que usar, ou então usar com precaução. E esses vasoconstritores que são aminas simpatomiméticas, que são adrenérgicos, né? Só relembrando quais são eles: adrenalina, noradrenalina, levonorefrina e fenilefrina, tá bom? Então, paciente que tem hipertensão severa, não tratada ou não controlada, ok? Primeiro, que se ele tem hipertensão severa, não tratada ou não controlada, vai ser só atendimento de urgência nesse paciente. Não vai fazer tratamento eletivo nesse paciente, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, outra situação. Paciente que tem doença cardiovascular grave, tá? Então, paciente que sofre de insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, ou paciente que sofreu um infarto do miocárdio, por exemplo. Então, nesse paciente, a gente não vai utilizar esse tipo de medicamento, tá? Paciente que tem diabetes mellitus não controlada, tá? Paciente que tem diabetes mellitus não controlada. Por quê? A adrenalina vai fazer subir os níveis de açúcar circulantes também.
paciente que tem hipertireoidismo, a gente não vai fazer o uso de maneira nenhuma desses adrenérgicos, ok? E os pacientes que têm sensibilidade aos sulfitos também, porque dentro de cada tubete que tem vasoconstritor adrenérgico, existe um metabisulfito, ok? Ele é utilizado para prevenir a oxidação desses agentes vasoconstritores. Então, por isso, eles não podem ser utilizados nesses pacientes, tá? Outra situação. Paciente fazendo uso contínuo de derivados fenotiazínicos. Exemplo, a clorpromazina. Ou então antidepressivos tricíclicos também, como a imipramina e a amitriptilina. E beta-bloqueadores não seletivos. Aí são pacientes que têm problema cardíaco. O propanolol, o nadolol e o timolol também. Ou que fazem uso de anfetaminas e derivados também, como a anfepramona e o femproporex também. Normalmente isso daí é medicamento para emagrecer. E, obviamente, que os usuários de cocaína ou de crack também, tá? Aí, logo depois tem um quadro de doses máximas. Essas doses máximas aqui, elas são consideradas conservadoras, tá? No quadro que vocês vão ter acesso aí. Então, tem de cada anestésico local qual que é a dose máxima para fazer o cálculo de cada anestésico local, ok? Essas doses aí são as doses conservadoras. Se vocês forem pegar a bula do medicamento realmente, vocês vão ver que as doses são maiores do que essas daqui que estão aqui. Por exemplo, a lidocaína, ela tem dose máxima por quilo de peso de 4,4 miligramas. Se a gente for pegar a bula da lidocaína, lá vai estar escrito 7, tá? 7 miligramas por quilo de peso. Então, aqui a gente tem um cálculo bem mais conservador e, por conta disso, mais seguro para esse nosso paciente, tá? A ordem de escolha desses anestésicos locais em odontologia. Então, anestésico padrão, um dos primeiros que foi sintetizado também, que é mais seguro para a gente utilizar, é a lidocaína com adrenalina. Ele é, sem sombra de dúvida, o anestésico de primeira escolha e o mais utilizado, tá? E aí você pode ter tanto a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, ou a 2% com adrenalina 1 para 200 mil, ok? Então, essa menor concentração desse vasoconstritor, ele é tanto uma boa alternativa para procedimentos de hemostasia e não é determinante no tratamento de pacientes onde exige a limitação desse uso. Por exemplo, pacientes hipertensos e cardiopatas, diabéticos, gestantes e outros, ok? Porque quanto mais concentrado a gente tem esse vasoconstritor, menor vai ser a quantidade que eu vou poder fazer uso. Então, na verdade, seria recomendável utilizar como primeira escolha a lidocaína 2% com adrenalina 1 para 200 mil, que é o mais diluído que a gente tem, ok? Já a lidocaína 3%, que ela normalmente visita assim vasoconstritor, tá? Ela não tem vasoconstritor, ela é puramente só anestésica. Ela não promove uma maior potência anestésica, gerando, então, uma considerável toxicidade por conta desses 3% e devendo ser abolida da prática rotineira clínica. Então, se vocês virem lidocaína 3% sem vasoconstritor, não comprem, que é roubada. Vocês não vão precisar disso daí para nada, tá? Se vocês tiverem que comprar um anestésico bom e barato, lidocaína 2% com para 200 mil. Pronto. É esse que vocês mais vão utilizar dentro da clínica. Pacientes em que eu não posso fazer uso de epinefrina, o que eu posso utilizar então? Ora, eu posso ir para a prilocaína 3% com a felipressina, ok? Então, a felipressina, você só encontra a felipressina com a prilocaína. Então, você vai utilizar nesses pacientes como alternativa a prilocaína 3% com felipressina ou a mifecaína 3% sem vasoconstritor. Mas fica ciente de que todo sal anestésico ele é vasodilatador, ok? Então, você pode esperar um sangramento maior nessa região dessa cirurgia se você for utilizar somente a mifecaína 3%, ok? Mesmo a felipressina sendo um fraco vasoconstritor, é preferível utilizar ela do que nenhum vasoconstritor, ok? E aí os outros sais anestésicos, e aí lembrando também, a felipressina, ela não pode ser utilizada em pacientes grávidas, tá?
Ela não pode, porque ela vai induzir ao abortamento. Ela é análogo da octapricina, ela vai estimular o parto nessa paciente. Então, não pode ser utilizado nesse tipo de paciente, tá? Os outros anestésicos que a gente tem como alternativa, tem a articaína 4%, e ela é diluída tanto com epinefrina 1 para 200 mil quanto 1 para 100 mil, ok? Tem uma excelente difusão nos tecidos, ok? Uma excelente anestesia complementar, e deve ser evitada a pacientes alérgicos à sulfa, por conta de alergia cruzada. Já foi relatado isso daí, ok? E também em bloqueios, tá bom? Então, os bloqueios regionais lá, evita utilizar a articaína também, devido à maior incidência de parestesia com esse tipo de anestésico, tá? Uma outra situação que a gente tem é a mipacaína 2%, com adrenalina 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. Novamente, sempre conta e dê preferência para esse mais diluído, tá bom? Então, ele tem um início de ação bastante rápido, a mipacaína 2%, ok? E tem uma melhor ação no caso dos tecidos inflamados. Uma melhor performance, mais porcentagem de íons livres que não estão carregados passam na barreira pela camada bifosfolipídica, tá bom? Contudo, nem sempre apresentará um efeito clinicamente significativo nessas condições. A ação anestésica semelhante à da lidocaína. É só por conta desse início de ação rápido, realmente. E aí a gente tem a bupivacaína 0,5%, com epinefrina para 200, tá bom? E aí já vem a primeira observação da bupivacaína. Não utilizem essa anestesia em criança, porque o tempo de ação dela nos tecidos moles é grande, bem grande mesmo, de horas realmente. Então, imagina anestesiar uma criança e o lábio da criança ficar anestesiado por 2, 3 horas. Provavelmente essa criança vai se automutilar, vai se morder. Então, não utilizem bupivacaína em crianças. Tem um grande tempo de anestesia, principalmente em bloqueios, e tem um maior tempo de latência, em torno de 10 minutos para iniciar a anestesia, tá bom? E é uma ótima opção nos casos do pós-operatório, tá? Então, deu para entender isso daí, pessoal? Sim. Então, ok. O item 3, ele vai falar do uso dos analgésicos e do anti-inflamatório. São muito comuns dentro da nossa rotina de cirurgia, realmente, tá? Então, é preciso a gente lembrar o quê? Que a inflamação, ela é benéfica, e ela tem que ocorrer nos tecidos para que haja cicatrização desse tecido. Se não houver inflamação, não vai acontecer cicatrização. O que a gente tem que fazer é controlar essa inflamação. E é para isso que a gente usa esse tipo de medicação. Até pode ser dar uma ideia falsa de que a gente não quer que tenha inflamação quando a gente usa o anti-inflamatório. Isso não é verdade. A gente quer que ocorra inflamação, só que a gente não quer que ela seja exacerbada, ok? Então, quando a gente usa anti-inflamatório, a gente quer controlar essa inflamação para que ela fique em níveis suportáveis. Quando a gente usa o analgésico, a gente quer que o paciente não tenha uma dor exagerada. Ele vai ter ainda uma leve dor, até porque foi um ato cirúrgico, foi um procedimento cirúrgico, realmente, tá? Então, tem que se lembrar do ISO na utilização desses medicamentos. E que a recuperação desse paciente, ela se dá em torno de mais ou menos 3 dias. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, de 5 dias, por exemplo. Okay? Mas tem que ser em torno disso. Se fugir disso daí, desse padrão de até 5 dias, alguma coisa errada tem que ser reavaliada a cirurgia, tá? Então, em ordem de escolha, né? Tá, dipirona sódica primeiro, né? Então, seria em forma de comprimido, seria dipirona sódica 500 mg, ou 1 grama a cada 6 horas, ou de 8 a 8 horas, ok? E paciente que não consegue deglutir o comprimido pode ser dipirona sódica 500 mg por ml. Aí seria de 20 a 40 gotas, de 6 em 6 horas, ok? Se possível, optar pela solução de gota, pois pode-se ter uma melhor dosagem e um efeito realmente mais rápido do que o comprimido, ele demora um pouco mais a fazer efeito, okay? E a dipirona, ele apresenta melhor efeito analgésico, tá? Em odontologia, usar o paracetamol
somente quando a dipirona estiver contraindicada, tá? Nessa cartilha aqui, ele gosta mais da dipirona, ok? Eu, particularmente, gosto mais do paracetamol em caso de dor, realmente, ok? Principalmente essa formulação que vem dizendo aqui, paracetamol 750 miligramas. Você pode encontrar tanto de 500 miligramas, paracetamol, quanto de 750 miligramas. Então, paracetamol de 750 miligramas, um comprimido a cada 6 horas, tá bom? Só que ele é tóxico para os pacientes que fazem uso abusivo de álcool, ok? E pode ter um aumento de risco da hepatotoxicidade. Então, para pacientes que já tem, por exemplo, paciente que tem cirrose, você não vai prescrever paracetamol, tem que ser a dipirona, né, realmente. Mas paciente totalmente saudável, ok, pode prescrever paracetamol, em caso de dor, ok? Outras opções para essa relação seriam o ibuprofeno 200 miligramas de um comprimido a cada 6 ou de 4 em 4 horas, ok? E tem a opção de ter o ibuprofeno que tem a formulação de 400 ou 600 miligramas, tá? Aí seriam de 8 em 8 horas. E aí, alternativamente a isso, a gente tem a nimesulida também, como anti-inflamatório e analgésico. Nimesulida 100 miligramas de um comprimido a cada 12 horas, ok? Em casos de crianças, então, o que seria utilizado? Dipirona sódica, que seria a primeira escolha realmente, no caso de criança e não parte para paracetamol, dipirona sódica, que seria a solução oral de 500 miligramas por ml, seria meia gota até uma gota por quilo, não excedendo 40 gotas para essa criança, ok? O mais comum é fazer o cálculo dessa dipirona, meia gota por quilo de peso corpóreo. Alternativamente, a dipirona, se não puder, ibuprofeno, que seria a solução de 50 miligramas por ml, que seria uma gota por quilo, novamente não exceder 40 gotas, ok? E em último dos últimos casos, o paracetamol. Aí seria paracetamol 200 miligramas por ml, uma gota por quilo de peso, dessa vez não excedendo 30 gotas para a criança, tá? Então, para as crianças seria isso daí. Você chegaria a atender. Bom, esse seria um protocolo que a gente espera para uma exodontia normal, que seria um pós-operatório normal, digamos assim. Se eu esperar uma dor de maior intensidade, aí eu já tenho que entrar, então, com corticoides, com anti-inflamatórios da forma esteroidais, tá bom? Esse seria o mais indicado. Então, dos corticoides que a gente tem para utilizar, os mais utilizados são a dexametasona e a betametasona, tá? Então, seria a dexametasona ou a betametasona, 4 miligramas, um comprimido, ou pode ser até 2 comprimidos, tá? Em dose única, 1 hora pré-operatório, preferencialmente, e aí pode dar uma outra dose, alternativamente, 24 horas depois, tá? Seria isso aí, do caso dos corticoides. Esse efeito aí do corticoide é muito benéfico, porque a gente dando 1 hora antes do procedimento cirúrgico, já evita até um pouco do edema. Então, nas práticas operatórias, que a gente espera uma grande inflamação, isso é muito raro. E no caso dos anti-inflamatórios não esteroidais, se o paciente não puder fazer uso do corticoide para essas situações que a gente pensa, essas situações onde a gente pensa em dor de maior intensidade, a gente pode voltar a fazer o uso do nimesulida, 100 miligramas, um comprimido de 12 horas, do ibuprofeno, 600 miligramas, um comprimido a cada 6 horas, o cetorolaco, que seria o Toragesic, nome comercial, um comprimido sublingual a cada 3 dias. Então, esse é um medicamento excelente para ter no consultório. Acabou o procedimento cirúrgico, dá logo um comprimido de cetorolaco embaixo da língua do paciente, já tem efeito quase que imediato na circulação sanguínea. Tem também o diclofenaco, tanto de sódio quanto potássico, tá bom? Então, seria 50 miligramas de um ou de outro, de 8 em 8 horas durante 3 dias. E o meloxicam também. Muita gente tem utilizado o meloxicam, até porque o horário de intervalo de doses dele é muito bom. Seria meloxicam 15 miligramas, um comprimido ao dia, durante 3 dias. Então, é muito bom isso daí, tá bom? E alguns medicamentos desses aí, eles podem ter a sua ação, o seu efeito alterados por interagirem com esses anti-inflamatórios não esteroidais,
tá? Então, a gente tem os hipoglicemiantes por via oral. Então, paciente que faz hipoglicemiante por via oral, você não pode prescrever anti-inflamatório não esteroidal, porque ele vai aumentar o efeito desse hipoglicemiante via oral e produzir uma hipoglicemia nesse paciente, ok? Os antihipertensivos também, ok? Vão causar esse efeito também com antihipertensivos. O antiagregante plaquetário e o anticoagulante podem aumentar esse efeito antiagregante de plaquetas e o efeito anticoagulante. Isso pode predispor o paciente a uma hemorragia pós-operatória. Lá no terceiro dia, o paciente pode vir a ter hemorragia, tá? Então, a gente vai trocar o anti-inflamatório não esteroidal nesses casos e o corticoide realmente, tá? E aí tem os usos restritos também, tá? Que seriam em casos de gestante, a gente tem que fazer o uso restrito pelo menor tempo possível, no caso de gestante. Paciente que tem comprometimento renal e hepático, no caso hepático seria o paracetamol, que a gente já falou, e no caso renal, todos os anti-inflamatórios não esteroidais, eles mexem com a função renal, então tem que fazer uso com precaução nesses pacientes. Se possível, faz uma consulta com o médico desse paciente para poder ajustar a dose exata para esse paciente. Crianças abaixo de 12 anos e idosos também, tá? Observações importantes. A dexametasona ou a betametasona apresentam longo tempo de ação, até 72 horas, tá? Então, por isso que a gente usa um comprimido antes e, no máximo, mais um comprimido depois. Okay? A nimesulida, quando comparada a alguns anti-inflamatórios não esteroidais, apresenta a posologia mais adequada, porque é um comprimido 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas. E, além disso, ela vai agir mais sobre a COX-2, diferente, por exemplo, do diclofenaco, que ele vai agir indistintamente e predominantemente mais sobre a COX-1 do que sobre a COX-2. O que é relevante isso daí? Esse medicamento que age mais sobre a COX-1, ele induz mais desconforto gástrico nesse paciente. E o medicamento que age mais sobre a COX-2, ele induz menos desconforto gástrico para esse paciente. Então, por isso que é preferível passar a nimesulida para esse paciente. No caso de crianças, a gente já falou, então, só relembrando, dipirona sódica, meia gota por quilo de peso, não ultrapassando 40 gotas. Paracetamol, 1 gota por quilo de peso, se for prescrever, não ultrapassando 35 gotas. Ibuprofeno, 1 gota por quilo de peso, não ultrapassando 40 gotas. E no caso da betametasona, no caso do corticoide, se precisar prescrever para o paciente, pediátrico, criança, aí o cálculo vai ser 0,025 até 0,05 miligramas por quilo, tá? Sendo considerada uma solução de 0,5 miligramas por ml. E aí vai ser de 1 a 2 gotas por quilo em dose única para esse paciente, tá? Duração do tratamento aqui. É importante ressaltar que o controle medicamentoso da dor em odontologia deve ser feito principalmente nas primeiras 24, 48 horas, que é onde a gente espera o pico de dor desse paciente. E depois disso, a dor tem que estar reduzindo realmente. Se ainda estiver aumentando, tem alguma coisa errada com esse paciente, tá? Deu para entender até aqui, pessoal? Sim. Oi, pessoal. Estão me acompanhando? Ok? Sim, deu para entender. Nenhuma dúvida, pessoal? Não, Nenhuma dúvida até aqui? não. Beleza, então. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como é muita informação, é muita coisa, entendeu? A gente vai parar por aqui. E aí deixa a parte de antibiótico, que é um pouquinho mais denso, tem muitas outras coisas importantes para serem faladas de antibióticos, para a semana, tá bom? E aí ou vai ser comigo ou vai ser com a Adriana, com um dos dois, tá? Ok. Ok. Tá ok. Então, beleza. Ok, professor. Vou me despedindo de vocês, então, por hoje à noite. Vocês estão liberados, tá bom? Tá bom, então. Boa noite. Tá, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau.